Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e este canal aqui é para falar de crítica literária, dicas de leituras do tema fé, religião, religiões mundiais, história das religiões, sociologia das religiões. E estamos aí em plena Semana Santa, né? E aí vamos dar uma dica de leitura sobre a Semana Santa, né? Esse período aí do domingo de Ramos até o domingo de Páscoa, né? Lembrar que este canal aqui visa dar dicas de leitura sem nenhum caráter apologético. Vou comentar o livro, o que eu achei do livro, mas não estou falando assim, esse é o livro da salvação, não, entendeu? O livro é esse aqui, né? Mas é sempre uma dica de leitura, pessoas não vão concordar, pessoas vão concordar, e essa aqui é um livro que vai defender a literatura clássica, né, ortodoxa, sobre a última semana, porque tem outras obras, vou trazer a baila aqui, e a questão do dia da morte de Cristo. Qual é o dia da morte de Cristo, né? Essas discussões, gente, tudo em torno de Jesus tem discussão, né? Impressionante. Quando ele nasceu, quando ele morreu, que dia que ele morreu, como é que ele morreu, tudo em torno de Jesus tem discussão, impressionante, como é que é polêmica, né? É polêmica, impressionante. Então, Jesus nasceu no Natal? Bem, dificilmente Jesus nasceu no Natal, porque é uma época de frio, né? A cena da manjedoura é complicado. Jesus possivelmente nasceu na época das festas dos tabernáculos, né? Ali em setembro, outubro, mas ficou convencionado o Natal e possivelmente a concepção, né? Ali, o anúncio, né? A anunciação foi nessa época do Natal. E aí a Semana Santa tem a semana, todo mundo reconhece a Semana Santa, só que Jesus morreu na sexta-feira, essa é comumente aceito, né? Sexta-feira Santa. Ele morreu na quarta, na quinta, por causa dos 3 dias, a gente vai ver aqui, né? Os 3 noites, 3 dias no seio, no ventre da baleia, que é aquele sinal de Jonas, né? Jonas, o profeta, que ficou 3 dias, 3 noites no ventre da baleia, né? E aí, qual o símbolo? O símbolo da morte e ressurreição, né? Muito bem, esse livro aqui, a última semana, é de um luterano e de um católico, né? Então é o Marcus Borg, estadunidense, ele é luterano, é professor da universidade pública, né? E o Dominic Crossan é um irlandês, católico, padre, né? Monge e tal. Então você já vê aqui que eles tentam conciliar muita coisa do catolicismo e do luteranismo, da fé reformada, né? Então, importante esse diálogo, porque fico vendo muito canal, muito triste, né? Muito canal na internet que fica fazendo apologia no sentido de atacar mais a fé do outro, né? Então, fale da sua fé, explica com a sua fé, né? E pare de ficar atacando, né? Então, eu vejo vários canais aí, várias religiões, né? Então, você vê apologética cristã atacando Islã, você vê canal judaico atacando o cristianismo, né? Então, assim, cada um fala da sua fé, né? Aqui nesse canal tem a forte tradição cristã, a maioria dos vídeos aqui são sobre a tradição cristã, e eu estou sempre dialogando as correntes católicas romanas com a protestante, reformada, pentecostal, etc. Né? Porque é o meio social em que eu vivo, né? Entre católicos e protestantes, né? Reformados, pentecostais, etc. Né? Mas aqui, obviamente, nós temos todo o respeito pela fé judaica, pela fé muçulmana, né? Pela fé Bahá'í também, conheço pessoas da fé Bahá'í, então, seja aqui, né? É pluralidade. Sou um cara que lê filosofia budista, então tá tudo, né? Tudo assim, mas não apoiando aqui o sincretismo, né? Já fiz um vídeo aí falando essas questões de sincretismo, né? Eu acho que cada um tem a sua fé, sem ficar fazendo mistureba também. Então, hoje em dia, o cara mistura um pouco de budismo, cristianismo, um pouquinho de judaísmo, né? Então, já fiz vídeo sobre isso aí. Mas o importante é conhecer as religiões, respeitar a religião do outro, tolerar a religião, né? Então, saber conversar. Então, acho interessante isso aqui, um luterano e um católico discutindo, falando sobre isso. Eles vão usar muito Marcos, porque essa questão do Marcos e Mateus e Lucas é a questão dos sinóticos, né? A diferença dos sinóticos com o Evangelho de João, né? Que é mais posterior, possivelmente no final do 1º século, né? E aí, no João, a questão de quando por exemplo, lá Jesus expulsa os vendilhões do templo, né, os mercenários do templo, lá, os cambistas. Então, nos sinóticos é no final, né? Então, na última semana, Jesus chega lá em Jerusalém, montado no burrico, né, um jovem, o símbolo da humildade, vai falar aqui, a humildade, né? Porque os imperadores chegavam montados em cavalos, com comitivas, e Jesus, um simples burrinho, atravessa lá o Monte das Oliveiras, chega, né? E é recebido pelos ramos, aí domingo de Ramos, né? Então, assim, a ideia de ser humilde, a ideia aí é que o rei dos reis é humilde, né? Então, essa parte do domingo, depois na segunda, no templo, lá expulsando os cambistas e tal, isso acontece, aí vamos lá, Marcos 11, São Mateus 21 e São Lucas 19.
Tá? E aí São João Evangelista vai ser no 2, então é início, então aí já tem uma diferença. Então aconteceu 2 vezes, ou seja, logo que ele chegou e depois na outra Páscoa, foram 2 expulsões de cambistas, no início e no final da missão, né, do ministério de Jesus, né? Então é um debate aí ele vai usar Marcos e possivelmente o Marcos inspirou Mateus e Lucas, né? E Lucas também fazendo o Lucas é um jornalista, né? Um médico jornalista que faz uma coleta de dados ali com o pessoal. E aí ele vai discutir também quem eram os interlocutores de Jesus, né? A gente já leu que o Zelota do Reza Aslam e outros livros sobre Jesus, a gente está sempre lendo sobre Jesus, né? Biografias de Jesus e tal. Quem é que Jesus estava debatendo? Então, saduceus, que eram os caras grandões do templo lá, que não acreditavam na ressurreição, né? Eles eram assim mais literalistas. Você tinha aí os fariseus, que aí, né, depois vão gerar a tradição oral, talmúdicas, né, questões rabínicas, que eles acreditam na ressurreição, inclusive Paulo, né, o grande arauto da ressurreição, né, Paulo falava, olha, se não existir ressurreição, vã é a nossa fé. Então a base do cristianismo é a ressurreição dos mortos, né, Paulo, apóstolo, já falava. E aí, tinha também, né, então, além dos saduceus e fariseus, tinha os essênios, né, famosos essênios, que tipo uns monges, tipo o pessoal que isolado pro deserto, não queria mexer com política, não gostava de fariseu, não gostava de achava muito hipócrita. Então, por isso que eu falo, será que Jesus foi essênio, né? Possivelmente quem conviveu com os essênios e conheceu os essênios é o João Batista. São João Batista possivelmente teve algum contato. Não estou dizendo que São João Batista era essênio ou vivia lá, né? Mas há várias fontes de contato, muita coisa, vários teólogos ressaltam isso aí, né? Então, há controvérsias. E existem os zelotas e os sicários, que era o povo assim mais radical, né? Os zelotas e os sicários eram aqueles que não queriam aquele negócio lá de apoiar romano, né? Então eles literalmente matavam não só os romanos, mas algum colaboracionista. A gente viu lá também no zelota do Reza Aslam e possivelmente aqueles ladrões salteadores na cruz, né? Uma direita ou outra esquerda de Jesus. Não eram só ladrões, não, eram possivelmente sicários ou zelotes, porque é um crime político, né? Possivelmente Jesus, ao ir para a cruz, é questão do crime político. A morte de Jesus foi não como um malfeitor comum, mas ele está falando que ele é o rei dos judeus, crime contra Roma, né? Então, possivelmente esses salteadores ou ladrões, o bom ladrão, o mau ladrão, né, na cruz, lá ao lado de Jesus, no Calvário, eles eram ou zelotas ou sicários. Possivelmente eles tinham matado algum romano, matado alguma guarnição romana lá, atacado algum general romano, algum crime político, né? Então, vários teólogos falam aqui que eles não eram ladrão de carteira, né? Para ser crucificado ali, né? O crime de crucificação era comum ali, assim, até pregava o cara em árvore, né? Então, mas geralmente os crimes mais políticos, né? Então, tem esse diálogo. Muito bem. E aí, esse tá o povo com quem Jesus falava, o povo comum, né? Então, tinha fariseu, tinha saduceu, e ele vai discutindo justamente isso. Então, que, por exemplo, primeiro dia, né? Ele chegou, né? O domingo, né? Aí, o outro dia da semana, que vai ser a expulsão do templo, né? E aí vai ser aquela crítica que Jesus faz à religião. Na religião, aqueles que usam a casa de Deus para ganhar dinheiro, né? Inclusive aqueles cambistas lá vendendo, né, animais, né, trocando dinheiro, né? E aí no outro dia tem aquela cena fantástica lá da moeda, né? Quem é que está nessa moeda aqui, né? É César, dá a César que é de César, dá a Deus que é de Deus, né? Então Jesus mostra que existem 2 autoridades, então você respeita a autoridade secular, mas dê a Deus que é de Deus, né? Então ele já faz a distinção aí e faz aquela profecia da destruição do templo, né? Não ficará pedra sobre pedra. Aí claro que tem gente que vai falar assim, mas isso aí é porque já tinha acontecido a destruição do templo, que foi em 70, né? Anos 70 depois de Cristo. É complicado falar 70 depois de Cristo porque o calendário não está exatamente, né? Porque Jesus nasceu antes de Cristo, né? Podemos dizer assim, pelo menos uns 4, 5 anos. Então, possivelmente, já, né, pelo nascimento de Jesus, seria 74 depois de Cristo, 75 depois de Cristo, né? Então, nessa época aí, era comum, já tinha acontecido a destruição do templo, e aí, então já tinha acontecido, então, né, quem escreveu a Bíblia já colocou lá, né? Bem, né, então, tem teólogo para debater tudo, né? Eu acho que realmente é uma profecia, né? Dando opinião aqui, olha, quem sou eu. É uma profecia e realmente falou, não ficará pedra sobre pedra, e realmente não ficou pedra sobre pedra. Sobrou só o muro das lamentações lá, né? E aí, essa questão de o pessoal sempre ficar perguntando, que autoridade você fala? Porque ele falava com mais autoridade que os escribas e os fariseus. Ele falava com autoridade por quê?
enviado de Deus, então ele sabia, né? E aí ele sabe, mas você não tem cultura, você não tem faculdade, você não tem mestrado de nada, você fica falando, porque Jesus já estava preenchido pelo Espírito Santo, então ele já falava, né? E lia o pensamento até do pessoal, vocês estão pensando nisso aí, né? Já rebatiu o que o pessoal estava pensando, né? Então é impressionante essa parte, que é justamente a manifestação, né, do caráter divino, né? Ou seja, de hora, tá lendo o pensamento, mas ao mesmo tempo todo o sofrimento humano, né? Então essa questão aí volta lá nos concílios, né? Volta nos Efésios, Calcedônia e tal, que é isso aí, ou seja, homem, né, e divino em diálogo o tempo todo, né? Então aí vai mostrar aqui as cenas da ceia, né? Quem que traiu, com quem eu, né, misturar aqui a comida no prato vai me trair. Então realmente vai mostrar que até o último momento, né, Jesus teve paciência com Judas ou Iscariotes, né? Mas aí aconteceu a traição e aí Jesus foi entregue para as autoridades seculares, religiosas e depois seculares, né? Porque os sacerdotes falaram que ele se dizia o rei dos judeus, entregaram para César, né, que é Pôncio Pilatos, que aí tem aquela leitura do João lá, né, que depois, que dá um alívio total ali para os romanos, né? Ou seja, então os romanos ficaram de boa, porque toda a impressão que dá no Evangelho de João é que a culpa toda foi dos judeus, né? Os judeus irritaram o Pilatos lavou a mão e, né? Então fica aquele negócio assim, então os romanos não têm culpa, né? Porque naquele momento o Evangelho já estava sendo pregado aos romanos, né? Já estava lá nos romanos, lá na Grécia, na Ásia Menor, né? Capadócia, etc, né? Então essas diferenças aí. E aí aquela discussão, a ceia foi 14 ou 15 Nissan, né? 14 ou 15 Nissan, porque essa é a Páscoa judaica, né? Lembrar que a Páscoa judaica é sobre a saída do povo judeu, israelita, lá do Egito, né? Eles eram escravos dos faraós lá, né? 200, 400 anos, tem essas questões aí. E aí a Páscoa cristã, né? A Páscoa cristã já seria a ressurreição, né? A Páscoa é a ressurreição, né? Porque aí já mudou a Páscoa judaica. Jesus cumpriu a Páscoa judaica, né? Cumpriu a lei de Moisés, né? Cumpriu a lei de Moisés. E aí ele, então, morreu na sexta-feira, né? Então essa ideia, essa é a defesa do livro, morreu na sexta-feira. Só que aí, se morreu na sexta-feira, e aí passou o sábado e ressuscitou na madrugada de sábado a domingo, né? O Shabat dos judeus, cadê as 3 noites e 3 dias? Né? Aí que tem toda a literatura defendendo, olha, na verdade ele morreu na quarta e na quinta, para garantir. E aí teria 2 Shabat, né, que seria feriado, seria descanso. Teria o Shabat da semana e o Shabat da Páscoa, né, os pães ázimos, né. E aí então ele teria feito a ceia na terça ou na quarta, né, morrido na quarta ou na quinta. E aí na sexta-feira ele estava morto, sábado aí, né, ele daria essas 72 horas, para dizer assim, né, 3 noites e 3 dias, né. Então são essas correntes que defendem que a morte não foi na sexta-feira santa, mas na quarta ou na quinta, que também tem essa diferença. Foi quarta ou foi quinta, né? Porque depende muito desse calendário, né? Ou seja, eu já vi fóruns judaicos falando de 14 Nissan e 15 Nissan. Né? Existem grupos cristãos que seguem 14 Nissan, só fazem comemoração uma vez por ano, 14 Nissan, né? Então é interessante que o calendário é o calendário judaico, né? Então esse calendário aqui da Semana Santa cristã, católica, é ajustado, né, por concílios, né, por acordos, tem a ver lá com a quaresma, 40 dias depois do carnaval, etc. Então tem uma série de né, cálculos para poder dar. Tanto é que é uma data móvel, né? O carnaval, a quaresma, a Páscoa são datas móveis, né? Então fica oscilando em março, abril e tal. E aí, aí ele vai debater as várias parábolas que são faladas, né? As várias parábolas, os diálogos que ele vai fazer com os saduceus e tal, né? Então eu acho importantíssimo aqui como ele vai reconstituindo a partir de Marcos, né? Mas ele obviamente vai citando também o Lucas e o Mateus, né? E aí também, né? Só que tem algumas diferenças se você pegar ali o calendário, né? Se você pegar os dias seguinte o Evangelho de São João, né? Então tem essas diferenças aí. Dicas. Então aí tá aqui, fala que Marcos 13 tem o pequeno Apocalipse. Pequeno Apocalipse que também tem lá em Mateus, né? Quem tiver, né, nos últimos dias, né, agradeço que não estejam grávidas, né? Porque os últimos dias é a chamada Grande Tribulação, que é a Grande Tribulação lá de 70, e também né, a gente vai ver os milenaristas, a Grande Tribulação que ainda virá, né? Nunca houve antes na humanidade.
Então é o pequeno Apocalipse. Agora, interessante dica aqui, né, que também sobre Jesus, esse, né, sempre fala esse livro fantástico, que vai mostrar a evolução das imagens de Jesus, né, esse aqui é do Jaroslav Pelikan, Imagem de Jesus ao longo dos séculos, né. Então é um livro assim, fartamente ilustrado e vai falar também, obviamente, da morte, né, Semana Santa, os passos da Semana Santa, né. Então, assim, acho interessantíssimo, né, você conhecer a arte, né, a arte que é a Santa Ceia, né. Então, da 20, né? Então é importantíssimo assim, conhecer, né, toda a iconografia lembrado, né? A Igreja Ortodoxa tem os ícones, a Igreja Romana tem os ícones, as estátuas, né, os quadros, então tem muita coisa da arte, né? Assim, interessantíssimo, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.